E se a maior ameaça para uma comunidade não fosse a que vem de fora? Imagine um grupo de pessoas que aguentou firme, de pé, contra todo tipo de ataque e perseguição. O que poderia derrubá-las? A resposta, que a gente encontra num texto antigo, é surpreendente. Ela mostra que o perigo de verdade, muitas vezes, é aquele que a gente nem enxerga. Vamos mergulhar nessa história. Nossa, que jeito de começar, hein? A mensagem para essa comunidade já chega sem rodeios. Eu sei onde você vive, onde Satanás tem o seu trono. Isso já pinta um cenário bem claro. Eles não estavam mantendo a fé num lugar tranquilo, não. Eles estavam literalmente no coração de um território hostil. Dá para imaginar a pressão diária. Pois é, Pérgamo não era uma cidadezinha qualquer. Era, na verdade, o centro do poder, o epicentro político e cultural da região. Um lugar que exigia que todo mundo andasse na linha, que todo mundo se conformasse. Viver ali significava estar sob um escrutínio constante, uma pressão sem fim. E é aqui que a história fica fascinante. Um verdadeiro paradoxo. Por um lado, eles são super elogiados. Aguentaram perseguição, aguentaram até a morte sem negar a fé. Eram rocha pura contra os inimigos de fora. Mas aí, do outro lado, vem uma crítica pesadíssima, apontando uma falha interna. Como assim? Como uma coisa dessas é possível? Aparentemente, toda essa coragem do lado de fora acabava escondendo um perigo que estava sendo tolerado lá dentro. E é isso que nos leva para a questão central aqui. Qual era a verdadeira natureza da ameaça que eles estavam enfrentando? E a coisa era séria mesmo. O texto até dá um nome, Antipas, uma testemunha fiel que foi morta por causa da sua fé. A perseguição não era uma ameaça no ar, sabe? Era real, era uma sentença de morte. E mesmo com tudo isso, a comunidade se manteve firme. Eles encararam o pior que o mundo lá fora podia oferecer e não cederam. Então chegamos no ponto crucial. Se a força bruta não funcionou, se a perseguição não conseguiu quebrar essa comunidade, o que conseguiria? A resposta, segundo a fonte, está num perigo muito, mas muito mais sutil. A verdadeira ameaça não era um confronto direto, um exército na porta. Era algo bem mais, digamos, sorrateiro. Uma estratégia de corrupção que vinha de dentro para fora, pensada para diluir as crenças, para misturar as coisas, em vez de atacá-las de frente. Para a gente entender bem essa tática, o texto relembra uma história bem antiga. Era uma vez um rei, Balaque, que queria de todo jeito derrotar seus inimigos, mas não conseguia na força. Aí, um profeta chamado Balaão deu para ele um conselho. Olha só que sacada. Não adianta atacar de frente. A estratégia é outra. Corrompa eles por dentro. E não é que funcionou? O povo foi seduzido, começou a comprometer os próprios valores e, com isso, a proteção que eles tinham simplesmente sumiu. A queda não veio de um ataque externo, mas das próprias escolhas deles. Essa tática tem até nome, a doutrina de Balaão. E a lógica dela, convenhamos, é meio assustadora. Pensa bem, por que gastar energia atacando um inimigo de fora, se você pode convencê-lo a se destruir por dentro? A queda vem da mistura, do ceder um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não da força bruta. E esta frase resume tudo perfeitamente. A grande lição é essa. Um interior comprometido é infinitamente mais vulnerável do que um exterior que está sendo atacado. A verdadeira batalha, segundo essa análise, não era contra os inimigos lá fora, mas sobre o que a comunidade estava disposta a tolerar entre eles. Ok, história antiga, certo? Mas e hoje? Como é que essa dinâmica toda se conecta com o nosso mundo? A fonte que estamos analisando argumenta que essa mesma estratégia está mais viva do que nunca. A grande pergunta que a fonte levanta é justamente essa. Onde é que a gente vê essa tal doutrina de Balaão em ação hoje em dia? Como essa estratégia de ir diluindo valores aparece no nosso cotidiano? E os exemplos dados são bem diretos. Pensa só, negociar aquele em que se acredita só para ser aceito em um grupo. Ou, um exemplo clássico, como a cultura pop e as redes sociais podem, bem sutilmente, virar nosso senso de moral de cabeça para baixo. De repente, o que é destrutível é vendido como algo heróico, e o que é íntegro, o que é bom, é visto como antiquado, como careta. E segundo o autor, essa mistura pode se infiltrar nos lugares mais sagrados, nos mais inesperados. A fonte diz, com todas as letras, o púlpito, os cânticos, a liturgia do serviço está misturado com o mundo. Isso dá a entender que essa corrupção pode chegar no coração de uma comunidade. Mas olha,
O texto não para só na crítica, não. Ele oferece uma saída, um caminho a seguir, um chamado bem claro para uma ação e uma promessa surpreendente. E a solução proposta é de uma simplicidade que chega a ser chocante. Não é um plano complicado de 10 passos, nem nada do tipo. É uma única palavra, uma ação decisiva. Reconhecer que cedeu e mudar de direção. Simples assim. E para fechar, o texto termina com essa promessa que é super misteriosa e, ao mesmo tempo, poderosa. Para quem vence essa batalha interna, essa luta contra a vontade de ceder, a recompensa não é só sobreviver. É receber uma identidade completamente nova, um nome secreto. E isso deixa a gente com uma reflexão, né? O que tem mais valor, a aprovação de todo mundo ou um nome que só o que é transcendente conhece?